ainda tem uma palavra preparada para os nossos corações. Quero assim estar chamando o presbítero Ednilson, que vai estar ministrando a palavra nesta noite. Amém? Ó Deus amado, Deus querido e santo, nós queremos, Deus, te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite, pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui, Pai, para te louvar e para te engrandecer. Usa, Deus, o teu filho, Pai, nesta noite, para que nós venhamos aprender mais e mais de ti, mais e mais da tua palavra, mais e mais do teu evangelho. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus, e as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Paz do Senhor, queridos. É muita unção. Culto gostoso, maravilhoso. Não... Pensar assim que já está para acabar, né? Dá até um negócio no coração. Muito gostoso, muita unção, muito tremendo. Cada minuto do culto me preocupa mais, sabe? Porque é muita unção. O que eu vou falar ali, Jesus? Mas o Senhor tem uma palavra para mim e para você na noite de hoje. Nós estamos vivendo o ano da restituição. Aleluias. Deus tem restituição. Aleluias em 2022. Fala para o seu irmão do lado. Deus tem restituição para você. Deus tem restituição para você. Aleluias. Você crê nisso? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Nós vamos ler 7 versículos. E o nome do Senhor será glorificado. 2022, o ano da restituição. Aleluia. Nós já louvamos ao Senhor que Ele torna luto em festa, a vergonha em glória. Ele traz beleza à cinza, traz a vida ao sepulcro, faz ossos de ossos soldados, faz no mar o caminho. O Deus que nós servimos, que nós estamos cultuando na noite de hoje, Ele tem restituição. Aleluia. Cada um de nós perdeu algo, principalmente espiritual, e Deus tem restituição para nós. Tomamos posse, precisamos tomar posse disso. A partir do verso 46, fala assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus eu pulei aqui na minha leitura aqui o 48. Alguém leu o 48 para mim? Lê aí, pastor. E o 29 fala assim: e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória é para o nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, já engrandecemos o teu nome através do louvor, Senhor. E neste momento, ó Pai, eu te peço, toma a tua igreja nas tuas mãos, opera de forma rica e poderosa, Senhor. Ó Deus, fala conosco,
para a glória do teu nome. Venha restituir, Senhor, na noite de hoje, em nome de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. O versículo 46, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E eu fiz algumas pesquisas, e para saber quem era Bartimeu. Bartimeu, essa palavra só se encontra nessa passagem, uma única vez na Bíblia. Bartimeu. Bar significa filho. Timeu, que ele era filho de Timeu. E segundo Joséfo, né, um grande historiador da época, isso não é bíblico, mas Joséfo, ele nasceu 37 a 38 anos depois de Cristo. Ele nasceu em Jerusalém e era um cara que era muito historiador. Ele estudava muito a respeito, né, da Torá, e ele conta a história de Bartimeu. Diz que Timeu, ele era um general do exército de Israel, e quando ele se aposenta, né, tantos anos, um homem de guerra, e muito poderoso e muito reconhecido pelos reis, e aí quando ele se aposenta, ele recebe uma boa grana ali do rei, e ele vai viver em Jericó de comerciante, sendo um grande comerciante. Só que num certo tempo entra o povo, os soldados romanos, e eles arrancam tudo aquilo, toda aquela riqueza que ele tem, tira todo o seu comércio, tudo que ele tinha, e ele fica mendigando. Isso o pai de Bartimeu, Timeu. E ele fica mendigando. Só que aí depois, lá na frente, os soldados romanos, eles percebem que aquele homem era um general do exército de Israel, e eles temiam, e até mesmo que eles ouviram rumores de que ele preparava uma emboscada contra os romanos, e eles tinham medo porque ele era um cara de guerra muito bem reconhecido, e eles vão lá e matam Timeu, e com medo que Bartimeu, seu filho, amanhã ou depois venha vingar a morte do pai, diz que ele foi lá e arranca os 2 olhos dele. Há quem diga que é de nascença, mas pela teoria de Joséfo, foi isso que aconteceu. O que eu quero falar para você dentro disso, dentro dessa história, que foi ou que não foi. O nosso Deus é o Deus do impossível. Você já ouviu, nós cantamos isso o tempo todo hoje. É o Deus do impossível. Ele pode dar vista, tanto você tendo os olhos, como não tendo. Se o camarada tivesse nascido sem nada aqui na frente, ele daria vista, ele faria isso novamente. Se o camarada nascesse sem braço, ele fazia nascer um braço, porque ele pode. Ele é poderoso para isso. E diz no capítulo 9, eu li bastante sobre esse assunto, diz lá no capítulo 9, no verso 2, sobre o Monte da Transfiguração, que o Monte da Transfiguração era no Monte Tabor, ali no lago da Galileia. Então a região da Galileia era muito grande, e Jesus ele estava na Galileia, e ali ele vai descendo para Cafarnaum, subindo Cafarnaum, Judá, né, Jerusalém, até ele chegar, né, vai subindo até chegar em Jerusalém, até se aproximar de Jerusalém. E uma coisa que eu não entendia começa assim, e vieram para Jericó, e saindo de Jericó, né? Que foi? Ele entrou e saiu? Não. Ele entrou para Jericó e voltou por ali? Não. Porque se ele tivesse entrado, ele tinha visto o cego ali. Mas não, aqui fala assim, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó. Então é que ele estava vindo da Galileia, né? Suponhamos que aqui é Jericó, né? Ele está vindo da Galileia, passa por Jericó para ir para Jerusalém.
para adorar no templo, para fazer a obra de Deus lá em Jericó, em Jerusalém. E quando ele passa em Jericó, que ele está saindo de Jericó, aqui nesse caminho, que era beirando ali o Rio Jordão, ele começa ali, Bartimeu estava ali, e ele começava a clamar. Quando ele ouve que é Jesus, quando ele ouve que Jesus está passando, cara, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra porque nós ouvimos ela. E quando Deus, olha, não precisa você enxergar para ter visão. Bartimeu, ele tinha uma visão além daquele tumulto, daquela multidão que estava com ele, que estava com Jesus. Bartimeu, quando ele ouve que era Jesus, ele começa a clamar. E lá no versículo 48, que foi onde eu pulei aqui, diz que a multidão tenta parar ele, fala, cara, não, ele não vai te escutar, ele não vai te escutar. E é uma ferramenta, Deus usa Satanás, cara, para ele mesmo ser destruído. Deus usa as pedras de tropeço para te dar vitória. Deus usa os problemas para que você tenha vitória. Sabia? Muitas das vezes, se você não tiver luta, você não tiver problema, você não tem como correr atrás. É através da nossa luta, do nosso problema, que nós adquirimos perseverança. Já imaginou, se ele não tivesse sofrido tanto, ele não tinha perseverança, pastor. Se ele não tivesse sofrido, não tivesse sido arrancado os olhos, se ele não tivesse vivido no caminho, mendigando, pedindo ajuda para um e para outro, ele não tinha perseverança quando Jesus passou. Quando alguém chegou e falou assim, cala a boca, cara, ele não vai te ouvir. Ah, mas quem sabe o que eu sofri foi eu. Eu sei o quanto eu sofri. E eu sei que Jesus é o filho de Davi. Olha, quando ele fala assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a visão que ele teve, cara. Porque Jesus, filho de Davi, lá no Velho Testamento, era profetizado. Os profetas diziam que o Messias, o Cristo, viria de Davi, da descendência de Davi. Então Jesus, aqui, o que chamou a atenção não foi por ele gritar. Não foi por ele gritar, Jesus, gritar cada vez mais. O que chamou a atenção de Jesus foi quando Bartimeu falou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele percebeu, sabe o quê? Que ele falou assim, Messias, tu é o filho de Deus. Jesus, eu creio que tu és o filho. Olha a visão que esse homem tinha. Só por ouvir falar de Jesus, dá para ter visão, dá para ter esperança. Sabe, ter esperança de que Ele é aquele que restitui. E não importava o quanto as pessoas falavam assim, olha cara, para, não grita não. Gente, eu estou até tremendo, ó. Não grita porque ele não vai te ouvir. Para de falar, porque olha a multidão que tem ali para ele atender. Só que aquela multidão era mais cega que ele, cara. Aquela multidão estava ali querendo, sabe o quê? Só beleza, só bênção. Eles só queriam ser curados, eles só queriam ser, receber vitórias, eles só queriam bênção. Mas Bartimeu, ele não podia enxergar. Mas quando ele ouve falar que é Jesus, ele fala, então esse aí é o cara que pode me ajudar. Esse aí é o cara que eu vou seguir. Tanto é que depois lá no capítulo 11, fala que Jesus, quando manda ele ir embora, fala assim, ó, vai, depois que Jesus cura ele, que ele fala assim, pode ir para o seu lar. Sabe o que ele faz? Ele vai atrás de Jesus, ele segue a Jesus. Ele não tinha mais nada importante a fazer do que seguir a Jesus. Ele não tinha mais nada tão importante. Meu negócio agora é seguir esse que me restaurou. E o Senhor, Ele restaura. Sabe, você já pensou comigo? Enquanto eu falava, passou na sua memória, na sua mente, a imagem de alguém que não tinha, cara, as bolas do olho, que foi arrancado os seus olhos, e o camarada ele voltar a enxergar.
Não, você não entendeu. Não, ele não tinha a bola do olho, ele não tinha olho, e ele volta a enxergar. Você faz ideia do que é isso? Esse Deus poderoso, ele está aqui. Esse Deus que restaurou essa vista a esse homem, ele está aqui, ele pode te restaurar. Sabe, aquilo que você pede para os outros é pouco, cara, mas você sabe o quanto você precisa. Aquilo que você perdeu para os outros pode ser pouco, mas você sabe para você o quanto é importante. E Deus, ele está falando aqui para você hoje: eu posso restaurar. O Senhor está falando para você hoje aqui: eu posso restaurar. Porque Ele é o Deus do impossível, Ele é aquele que tudo pode. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra e toda glória dada ao nosso Deus. E Jesus lhe disse, olha lá no 52, vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele seguiu a Jesus, só que agora ele seguiu a Jesus diferente daquela multidão que estava acompanhando, diferente daquela multidão que estava, sabe, seguindo a Jesus. Ele tinha uma história agora, ele tinha uma história de restauração, sabe, aquela história de mendigagem, aquela história de depressão, aquela história de jogado para as traças, jogado no meio do caminho, onde as pessoas, ninguém dava nada por ele. Aquilo agora acaba. Quando ele fala: Jesus, tem misericórdia de mim, ó, misericórdia, eu pesquisei, miserere, ele é uma palavra, misericórdia é a junção de duas palavras. Misere, que é tem compaixão, cordis, que significa isso no latim, que significa coração. Tem misericórdia do coração. Jesus, o significado é o seguinte: ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente. Jesus, ele consegue sentir aquilo que você sente. Quando você está triste, ele consegue sentir que você está triste, e ele tem o prazer de ir lá te abençoar. Ele sabia o que aquele homem sentia, ele sabia o que ele sentia desde o começo, desde quando arrancaram os olhos dele, desde quando mataram o pai dele, desde quando tirou toda a riqueza que aquele homem, porque eles eram ricos. Porque é diferente do camarada que nasceu pobre e ele permanecer pobre. É diferente, Paulo, de você hoje ter uma ideia e amanhã ter que andar de bicicleta. Se você nunca teve um carro, é fácil você continuar sem o carro. Mas a partir do momento que você tem o carro e você viver agora sem ele, você vai ver o quanto é difícil. Eu nascer pobre e viver a minha vida toda pobre, é fácil, eu estou acostumado. E quando o camarada nasceu rico, e aí agora é arrancado tudo que ele tem, é arrancado pai, é arrancado, nem nome ele tinha, nem nome aqui fala de Bartimeu. Bartimeu era um cara, um cego, mendigo. Bartimeu era filho de Timeu. O nome dele era filho de Timeu? Não, era uma maneira de dizer quem era o cara, porque naquela época tinha assim aquele negócio de saber quem é ele, é filho de quem. Lembra quando Saul pergunta quem era Davi? Ele não perguntou quem era, qual o nome daquele camarada. Não, ele nem quer saber o nome dele. Ele falou assim: esse moço é filho de quem? Porque se conhecia pelo pai. Ah, esse cara aí é filho do Zé Ninguém. Esse cara aí era filho de Barrabás, então é ladrão também, né? Ah, esse cara aí era filho de Sansão. Ah, então o cara era juiz, era valente, é poderoso. Ah, esse cara aí é filho de Davi. Ah, Davi, Jessé. Ah, tá, então eu conheço. E esse cara, quem era? Esse cara era filho da perdição. O que é perdição?
Timeu. Timeu era perdição. Então esse cara era perdido desde o começo. O nome do pai já trazia para ele uma desgraça. Aí ele morre e deixa aquilo na vida do filho. O filho, ele é arrancado os olhos. Mas Jesus, ele vem, ele passa, aleluia, de longe, cara, de longe, da Galileia até chegar em Jericó, para passar para Jerusalém, era uma caminhada. Jesus, ele sabia que ele ia passar naquele lugar, e aquele mendigo ia estar ali, esperando uma resposta, esperando pelo milagre. Olha, Jesus sabia que você ia estar aqui hoje. Jesus sabia que você ia estar aqui hoje. Ele falou assim: eu vou levar uma palavra de restituição, porque ali tem alguém que está pensando que não tem mais jeito na solução dele, na situação dele. Nós cantamos que de ossos Deus faz soldados. Nós cantamos aqui, ó, que da vergonha a glória, vem a glória, da beleza a cinza. Nós cantamos aqui que do sepulcro, aleluia, ainda tem condição de ter vida. Aleluia. Cara, você imaginou um negócio desse? Jesus chega ali para visitar as irmãs de Lázaro, e elas falam assim: ó, não tem mais jeito, já está morto há 4 dias, não tem problema, não tem problema, se creres em mim, ainda que estiver morto, viverá. Ainda que estiver morto, viverá. Essa fé dentro de você, que provavelmente você possa imaginar que você não tem fé e que já morreu, Deus pode ressuscitar ela hoje. Ouça o que o Senhor está falando para você. Ele está aqui para restituir essa visão que já morreu, sabe? Deus, ele está restituindo na noite de hoje. Saia daqui na certeza de que você está na presença de um Deus que tudo pode. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. As palmas louvam e glorifica a esse Deus. Aleluias. Aleluias. Eu ia orar, mas vou deixar para o pastor orar. Amém? Deixa eu experimentar na garganta. Vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Parabéns, irmão Dinius. Palavra tremenda, né? Eu tive a semana toda com a garganta dela não é inflamada, ela incha, né? E a voz vai ficando meio fanha. Mas Deus, ele está falando que está restituindo, né, irmãos? Eu creio que amanhã eu vou estar aqui na ceia em nome do Senhor. Tão bom, tão gostoso é estar na presença desse Deus. Ah, se pelo menos a metade desse povo pudesse entender isto. Como o Senhor tem se esforçado para nos abençoar. E Ele está aqui nesta noite. Qual é a sua restituição que você precisa nesta noite? Senhor Deus, que palavra tremenda, poderosa é esta, Senhor. O Senhor continua amando, ó Deus, de uma forma tão grande, assim como lá no passado, Senhor. O Senhor continua sendo o mesmo, nos ajudando, nos fortalecendo, e nós chegamos até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado. Foi o Senhor que segurou em nossas mãos e nos trouxe na sua presença. Que cada um nesta noite, Pai, receba a restituição que necessita. E cada um saia daqui hoje, Pai, regozijando pelo poder desta palavra. Senhor, abençoa aqueles que estão em casa, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão fracos. Que o Senhor possa visitar a cada um, Senhor. Deus abençoa nossa ceia de amanhã. Às 9 horas da manhã queremos estar aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar. Senhor, abençoa os dizimistas, os ofertantes. Abençoa aqueles que têm ajudado a manter essas portas abertas, Pai. Deus querido, nos dando graça, nos dando força, para que nós possamos prosseguirmos, ó Pai. Parece que parou um pouco a guerra, parou um pouco a doença, mas nós não sabemos o que vem daqui a pouco. Só o Senhor sabe. Que a sua igreja possa ser despertada nesta noite, Pai.
e nós possamos aproveitar este tempo que o Senhor tem nos dado, para nós estarmos te louvando e glorificando. Senhor, receba a nossa oração do trono da tua glória, Pai, dando para nós graça, força, Senhor, que nós possamos sair daqui hoje como aquele cego, Senhor. Ele saiu ali da sua presença, quem sabe saltando, glorificando o teu nome, abraçando as pessoas, contando a sua história, Pai. Que esta noite, meu Deus, nós possamos sair daqui desta maneira, sabendo que o Senhor está indo conosco para o nosso lar. O Senhor está nos sustentando com a tua mão forte e poderosa. O Senhor continua abençoando nosso irmão Ednilson dia a dia, Senhor, usando a Deus de uma forma tremenda como o Senhor tem usado. Ó Deus, toda a honra, toda a glória é para ti, Senhor. Tudo é para ti, ó Pai. Por isso dá para nós uma noite de paz, de bênção e de vitória. Nos leva guardado, protegido e abençoado, debaixo das tuas mãos santa e bendita. Senhor, nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus, que a graça de Deus, que a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Amém. Já foi dito aqui que é ceia amanhã, 9 horas da manhã. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.